Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Você está preparado para ouvir uma palavra do céu ao seu coração? Amém? Feche seus olhos. Eu sinto necessidade de orar por essa palavra. Pai, eu declaro, Senhor Jesus, tua palavra, ela é como a espada de dois gumes. Ela é poderosa e separa a alma do espírito. Por isso nos dê discernimento hoje. Nos dê revelação, clareza. Fala com cada um, Senhor, aqui. Enquanto eu estou ministrando, que a tua palavra, ela não volta vazia. Que o Espírito Santo venha confortar corações hoje. Alertar, edificar e encher com o teu Espírito. Te peço, Jesus, para que nossos corações venham ser quebrantados. Que toda sofisma caia por terra. Que toda, ó Deus, altivez, cadeias espirituais, venha cair por terra agora. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você pode também acompanhar aqui na projeção, um PowerPoint. A palavra que o Senhor falou no meu coração para você. Quantos estão abertos para ouvir? Aleluia. O que fazer no dia mau? Precisamos estarmos convictos. A nossa postura, o que devemos fazer quando o dia mau vier. E ele vem. Por que devemos saber o que fazer? Em Efésios capítulo 6, versículo 10... Efésios capítulo 6, enquanto a projeção não sai, abre a sua Bíblia. Queria o hábito de abrir a sua Bíblia, amém? Para você acompanhar junto comigo. Seja como os crentes de Bereia. Os crentes bereanos, eles abriam a Bíblia e confirmavam se era isso mesmo que o pregador estava falando. Aleluia. Glória a Deus. Então Efésios capítulo 6, versículo 10. Ali, aleluia. O que fazer no dia mau? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Hoje é um dia de fortalecimento. Hoje é o dia que Deus vai fortalecer você. Quantos querem ser fortalecidos aqui? Talvez você chegou aqui desanimado, abatido. Mas hoje você será fortalecido e fortalecida. Amém? Fortalecidos no Senhor e na força do poder dEle. Amém, queridos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Repita comigo, fala o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso que Deus tem para a sua vida hoje. Quantos creem nisso? Em maneira geral, todos nós estamos acostumados, estamos preparados para o dia bom. Porque são a maioria, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e não tem prazo para acabar. Porque a nossa normalidade é viver sempre com alegria. O que Deus tem para mim e para você é viver sempre com satisfação. Sempre satisfeito. É isso que é o nosso normal, amém? Aleluia? Mas existe
o dia, e o dia não é necessariamente um dia, mas um tempo, uma situação, um momento difícil que você está enfrentando, que a Bíblia chama do dia mau. Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos mandou ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Você também poderá vencer, porque Ele está com você. E o maior é o que está em você do que o que está no mundo. Tem dias que a tempestade é mais forte e bate contra o seu barco querendo te naufragar. Tem dia que os ventos estão soprando contra você. Uma notícia ruim que você recebeu. Um telefonema ruim que abalou você. Uma briga na sua família, na sua casa. Uma contenda, um problema, uma desavença. Um prejuízo. A perda de um ente querido. Tudo isso são dias maus. Coisas que você não estava esperando e veio até a porta do seu coração. Mas você precisa de estar convicto o que eu devo fazer. Como eu devo me portar, como eu devo me posicionar. Talvez você teve uma fraqueza, uma decepção. Decepção talvez com o cônjuge, decepção no trabalho, decepção no ministério, decepção na família, com algum parente. Algo que você estava esperando que acontecesse de bom e veio ao contrário. Quantos já viveram o dia mau ou talvez estão vivendo o dia mau? Eu já tive muitos dias maus. E a sensação que nós temos é que nós não vamos conseguir. Que nós vamos sucumbir. Não vamos dar conta. Sabe, é quando parece que o inferno inteiro está contra você. E tem pessoas que enfrentam tempestades em várias áreas da sua vida ao mesmo tempo. Uma notícia ruim na família, um prejuízo. Talvez foi mandado embora quando não deveria. Quanto mais precisava da provisão, ele ficou sem emprego. Uma enfermidade que veio em alguém que você ama, um problema que você teve com pessoas. Isso é o dia mau. Mas o que eu quero que você tenha hoje clareza é que tudo de ruim que acontece, tudo que vem, a maioria delas, a maioria, principalmente quando está envolvido com pessoas, o diabo ele está por trás disso de uma maneira sutil, contagiando e contaminando, colocando nos corações, enchendo a sua mente de setas, de acusação, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta, que a sua família não vai prosperar, que a sua casa não será salva. E aí você está jejuando, mas você se depara com uma tristeza, às vezes sem motivo. Sabe aquele dia que você está na sua casa e vem uma tristeza no seu coração? Aquela angústia que você para e pensa, por que eu estou assim? Por que eu estou tão mal? Por que eu estou desanimado? Por quê? Que eu não consigo ter esperança? Parece que eu trabalho, gosto do que eu faço. As dívidas estão até indo, as contas estão até indo bem, não estou devendo, eu estou bem, minha casa está suprida. Mas você está em busca de uma alegria que está faltando. Tem pessoas que acordam pela manhã não mais com aquela alegria que tinha antes. Parece que o céu está de bronze. Tem pessoas que nem coragem de olhar para o céu e clamar a Deus tem mais. Porque está cheio, o coração está cheio de condenação, de seta. Eu estou aqui hoje para pregar a palavra que ela quebra o jugo. Amém? A unção, ela quebra o jugo, dizendo que você é filho amado e amada. Deus tem prazer em você. Deus está em paz com você. Deus já perdoou você.
Ele tem planos maravilhosos para você e para sua casa. As promessas dele não falham. Irá se cumprir sobre a sua vida. Apenas persevere, descanse. E os apóstolos, eles entenderam muito bem isso. O que fazer nesse dia? Primeira coisa, no dia mau, você nunca deve desistir. No dia mau não é tempo para desistir. Talvez você está me ouvindo, pensando em desistir de alguma coisa. Olha para cá, não é o seu dia de fazer isso. Algo que eu aprendi, quando tem vontade de desistir, fala amanhã eu desisto. É quando amanhã vier, fala amanhã de novo. Hoje não é dia, vou perseverar mais. Eu não vou retroceder, porque essa é a vontade que o diabo quer. Ele quer que você desista. Jogue a toalha, que você abra mão. Talvez você está até decidido a fazer isso, mas olha para cá, Deus trouxe você aqui porque não é dia de desistir. Da família, do seu ministério, do seu trabalho, da sua igreja, hoje não é dia de você desistir. Fala para o irmão, fala para ele, hoje não é dia de você desistir. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. O Senhor quer que você fica firmes contra as ciladas do diabo. Sabe qual que é o maior engano do diabo? É que ele trabalha nos bastidores e convence você que não é ele. E aí você fica indignado com muitas pessoas, com muitas coisas, mas nunca fica indignado com o diabo. Nunca fica com raiva do diabo, indignado. É tempo de você ficar indignado, porque a sua luta é contra as forças espirituais do mal. Não seja natural para olhar apenas para as pessoas, para as circunstâncias. Sua luta não é contra o seu patrão, não é contra os seus filhos, não é contra o seu cônjuge, não é contra a sua liderança, não é contra ninguém, mas contra principados e potestades. Essa é a sua luta. E você já é mais que vencedor nessa batalha. A vitória já é sua se você não desistir. Amém? No dia mau não é hora de parar. No dia mau não é hora de baixar a guarda. No dia mau não é hora de olhar para trás. E nem tão pouco, todos os livros que você for ler, todo o princípio de liderança na palavra de Deus, nunca tome decisões importantes no calor das emoções. Nunca tome decisões importantes no dia mau, porque você vai fracassar nelas. Porque elas vão enganar os seus sentimentos, elas vão enganar aquilo que é sensato. Não é tempo de tomar decisões no calor das emoções. É tempo de posicionar em Deus, de guerrear, de declarar a palavra e de criar resistências a Satanás. Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Observe que o texto fala de ciladas. Como que lhe acontece isso? O diabo ele é tão sutil que ele faz você ver coisas aonde não existe. Talvez o marido chegou em casa cansado, e aí a esposa falou alguma coisa, ele já cria um tanto de coisa na cabeça dele. Ou a mulher. O cara chegou do trabalho, a mulher foi comprar carne para fazer um bife. Aí ele pergunta assim: onde você comprou esse bife? Às vezes o bife está muito bom, ele quer saber para que continue comprando. Mas ela já fica indignada: por quê? Tá ruim o bife. Da próxima vez você vai lá e compra, eu não vou comprar mais nada nessa casa. Olha, tá vendo? O diabo ele faz você enxergar coisa onde não existe. Sabe o nome disso? Presunção. Presunção é pecado. Não presume aquilo que não é realidade.
É nisso que ele cria espaços para brigas, contendas, desavenças, confusões. Aleluia. Uma situação aconteceu, aí você olha para ela e começa a ver de uma maneira totalmente equivocada, com umas lentes de condenação, acusação, e aí você decifra, entende, tem aquela leitura de alguém, de uma ocasião errada, distorcida. E aí o problema é que ele quer que você não converse com ninguém e guarde isso para você. Aí seu coração vai enchendo de presunções, vai presumindo, vai interpretando situações e coisas ruins. E aí acontece uma outra. Aí você liga com aquela que está errada e vai juntando um entulho de informações malignas. Se tira a sua paz, não procede de Deus. Se deixa você mal, se deixa você com o coração agitado, chateado, sabe, aquele sentimento ruim, não é de Deus. Você deve olhar para o seu irmão com um olhar de graça e de amor, dizendo, ele me ama. Esteja convicto. Olha para o seu irmão, ele te ama. Aleluia. Ele está feliz com você. Amém. Eu amo você, eu estou feliz com você. O que passar disso é conjecturas, é sofismas, é dados inflamados de momentos, porque o diabo quer convencer você o seguinte: fulano não gosta de mim, fulano não vai com a minha cara, fulano parece que não sei. Não. Da onde você interpretou isso? Quem te disse isso? Por que você está imaginando? Esses pensamentos que vêm na primeira pessoa não procedem de você, porque o diabo nunca vai falar: olha, fulano está com raiva de você. Olha, o seu marido está assim, está estranho. Olha, a sua esposa está assim, os seus filhos, percebeu como é que eles estão rebeldes? Não, é na primeira pessoa. Você vai achar que é você que está pensando. Os pensamentos não são seus, são setas que você não deve aceitar. Tudo aquilo que foge da palavra, da graça, do amor, tudo aquilo que foge daquilo que é alegria, paz, bondade, e gera um sentimento errado, de tristeza, de medo, de angústia, de rancor, de ressentimentos, de sair fora, de se afastar. Isso não procede de Deus. Porque o diabo ele é astuto, sutil. E aí ele faz com que você aumente o zoom no problema. O problema que era tão pequeno, ele cresce de uma forma tão exagerada. Porque a sua luta não é contra carne nem sangue. Esse dia é o dia mau. Às vezes pensamos que o dia mau é quando alguém morre. É muito mau. Às vezes pensamos que o dia mau é quando você toma um prejuízo absurdo, bate o carro, sem seguro. O dia mau também ele é sutil. O dia mau, ele é para você, nas suas emoções, quando você não está bem, quando você está sentindo uma angústia muito grande, é o dia mau. Como estou entendendo a pregação? Então ele arma ciladas, e chama ciladas. É o laço do passarinheiro, para que você caia nela. Então não aceite setas na sua mente. Se você pensar em algo e sentir mal, não é de Deus. Se vier um pensamento, algo na sua mente, você sentir medo, angústia, tristeza, incredulidade, vontade de parar, não é de Deus. Não aceite isso. Amém? Amém, irmãos? Porque no jejum o diabo vai atacar mais. Porque é uma batalha, não é assim? É uma batalha, você está jejuando e você está orando. E aí, ele às vezes vem para poder te desanimar. Ele vem para que você desista de orar pela sua família. De orar, olha para cá, de olhar para os seus filhos. E aí, qual que é os pensamentos que você tem? Meu casamento acabou. Não dá mais. É impossível restituir. Não dá mais, já passou dos limites, eu não vejo como ver restauração.
Isso é seta do diabo. Talvez a pessoa pense assim: minha empresa vai fechar, minha empresa vai falir, olha aqui a crise, olha os problemas. Olha para cá, isso é seta do diabo. Tem pessoas que pensam, têm medo de ficar doente no hospital, medo excessivo de doenças. Isso é o diabo que está colocando no seu coração e na sua mente. Rejeita isso, porque você é curado, amém? Você é fortalecido, você é cheio de alegria. Ninguém diz amém, né? Alguém diz amém aí? Tem alguém aqui? Alô? Aleluia? Tem pessoas que estão endividadas. Ele diz: nunca vou conseguir pagar essa dívida. Não aceite essas setas. Não declare isso na sua vida. Amém? Não se distraia. Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. Eu prego muito pouco sobre isso, mas aí tem dia que eu preciso de alertar você. Ele está ao nosso derredor. E sabe quem que ele vai atacar primeiro? A ovelha desgarrada. Quando estão a manada, os mais velhos ficam na ponta, os mais novos ficam no meio, e aí estão protegidos. O diabo, como um leão, fica ao redor procurando a quem tragar. Ele não ataca porque você está congregando. Você está no meio dos irmãos, numa célula, no meio da igreja, em relacionamento com os irmãos. Mas quando você se afasta, se isola, fica alguns dias sem vir ao culto, olha para cá, você é uma ovelha, talvez que está ferida. É outro sintoma que ele ataca. Ovelhas que estão perdendo sangue. Sangue é vida. Quando está perdendo sangue, com ferimento, e ela se afasta, o diabo ataca mais forte. É por isso que você precisa de convencer, insistir, convidar, ir na casa do seu irmão que não está vindo e trazer ele para cá. Porque cada vez que vai afastando, pior fica para voltar. Mais difícil. Não devemos subestimar a nossa carne. É impossível alguém que não alimenta de Jesus, normalmente ele vai se afastar, vai se esfriar, vai voltar às velhas práticas. Você ouviu um amém? Então fica atento a isso. Eu estou aqui para dizer para você que tudo isso que o diabo tem colocado no seu coração e na sua mente é uma grande mentira. A sofisma, ela é tão bem feita que ela é uma verdade, parece ser verdade, parece que você tem razão no seu casamento, na sua empresa, e aí ele quer encher você de razão. Cuidado com muitas razões, de querer ter razões. Já percebeu? É uma outra cilada. A gente fica cheio de razões. Com isso você fecha o coração e não recebe de Deus. E não tem reconciliação. No casamento, a cruz é sempre do mais maduro. Aprenda algo que eu aprendi. Em relacionamentos, a cruz é sempre do mais maduro. Quem é mais maduro, ele cede. Ele pede perdão. Aleluia? Pede perdão. Perdão quebra fortalezas do diabo. Reconhecer falhas e necessidades e erros, quebrantamento e arrependimento, destrói com os ardis de Satanás. Como estão entendendo? Imagina no casamento, os dois estão cheios de razão. Como é que vai ter reconciliação? Ninguém está errado, os dois estão certos. Como é que vai resolver? Tem como resolver? Sim ou não? Não. Mas quando alguém para e fala, me perdoa, fala para a esposa, amor, me perdoa. A esposa fala para o marido, amor, me perdoa, eu errei. Me perdoa. Isso é nobre. Isso é poderoso, irmãos. Me perdoa tem que ter todo dia na sua vida. Todo dia, em algum momento, você tem que pedir perdão. Amém? Aleluia. Isso é um antídoto contra as ciladas do diabo. Ele quer que você desista do seu casamento. Ele quer que você desista dos seus negócios. Ele quer que você desista dos seus filhos. Como? Deixando de orar por eles. Deixando de pregar. Trazendo desânimo, dizendo, já cansei de orar, não vou orar mais. Não faça isso.
Não entregue os pontos. Não jogue a toalha. Ele quer que você desista da sua faculdade. Continue estudando. Continue estudando. Está difícil, está acordando muito cedo, está cansativo. Continue estudando. Continue. Foque naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ele quer que você desista da sua liderança. Não desista. Não faça isso porque é só um dia mau, depois vai passar. Depois as coisas vão melhorar e serão melhores do que eram, porque é um dia mau. Não baseie, não projete o seu futuro no momento que você está enfrentando hoje, que é difícil. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Posso ouvir um amém? Essa palavra de Deus para a sua vida? Está recebendo? Tenho certeza que é. Amém? Olha o exemplo de Jó, por exemplo. Jó capítulo 1, versículo 22. A Bíblia diz que Jó viveu literalmente o dia mau. E era um dia mesmo. Tudo de ruim aconteceu na vida dele em um só dia. Era uma notícia. Um servo nem foi embora. Já vinha o outro trazendo a má notícia. Chegou um tempo, ficou 10 ali, só com má notícia. A Bíblia fala assim, não saindo um, já veio o outro trazendo uma má notícia. Roubaram os gados dele, que era a sua fonte de renda, a sua provisão, o seu patrimônio, a sua riqueza. Depois, houve morte dos seus funcionários. Houve incêndio, matando os rebanhos que ficaram do roubo. Ovelhas, os pastores morreram no pasto. Depois um novo roubo, foi roubado de novo. Onde perdeu seus camelos. Seus funcionários foram mortos. Depois uma ventania maligna derrubou a sua casa, matou todos os seus filhos. Depois ele ficou com feridas abertas e coçava com caco de telhas no chão, no meio das cinzas. Estava saindo um servo, vinha um outro trazendo uma má notícia. Jó 1, 22 diz, e tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma, não culpou a Deus pelo seu dia mau. Não culpou a Deus por um momento ruim que ele estava passando. Olha o que diz em Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Repita comigo, fala, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre o meu favor, sobre a minha vida. Aleluia. Ele vive, ele vai levantar para impedir você do dia mal, para te livrar do dia mal, para confortar o seu coração, para poder trazer paz, para você continuar a sua vida feliz, alegre. Tudo vai voltar ao normal e vai ser melhor do que era antes, porque o dia mal, ele é bênção para você. Sabe por quê? Deus é especialista em transformar tudo para o seu favor. Você vai sair mais maduro. Você vai sair dele fortalecido. Você vai sair mais sábio. Posso ouvir um amém? Aleluia. Olha o que diz em Hebreus 10, versículo 38 a 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Presta bem atenção. Quem retrocede é para... Repita, perdição. Todos que retrocedem se perdem. Não tem ninguém que retrocede e continua normal. Todos aqueles que retrocedem se perdem. Nunca retroceda. A palavra desistir exclui ela do seu vocabulário em relação à vida cristã. Retroceder no ministério exclui essa palavra. Nós, porém, entretanto, aleluia, somos da fé para a conservação da alma.
Deus quer conservar a sua mente em paz. Deus quer conservar o seu coração alegre, as suas emoções tranquilas, cheio de expectativa, de motivação, de entusiasmo, aleluia, de esperança. Não baixe a guarda, não chuta o balde, não abra mão do seu chamado em nome de Jesus. Não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua liderança, não abra mão, porque o dia mau vai passar. Permanece. Segundo, no dia mau, não lute contra pessoas. Posso ouvir um amém? Isso é muito poderoso, isso. É muito poderoso isso. Porque Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma vez, o diabo usou a boca de Pedro para falar contra Jesus. Jesus discerniu que não era Pedro que estava falando. Ele falou: arreda-te, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quantas vezes já vi meus familiares que mais eu amo, que não era eles que estavam falando. E uma vez que você tem o discernimento disso, você nunca mais vai brigar com ninguém, vai discutir com ninguém, não vai ter briga no seu casamento, não vai brigar. Eu lembro quando eu tinha meus 16 anos, estava me convertendo. Nesse processo, me converti com 15, mas eu tinha 15 para 16 anos. E eu lembro que eu sempre discutia com a minha mãe. Como adolescente, rebelde, falava mais alto, brigava. Minha mãe brigava ainda mais, me dava uma chinelada. E aí eu saía com raiva de casa. E era isso direto. Até o dia que eu me converti. Aleluia. As coisas mudou. Minha mãe às vezes falava uma coisa comigo, eu olhava assim e falava: não é ela que estava falando. Era claro. Sabe o que eu fazia? Ficava calado. Tudo que ela pedia, eu fazia. Obedecia. Na hora, sem questionar nada, eu ia lá e fazia. Acabou a discussão na minha casa. Porque ela falava e eu: tá bom, mãe, vou fazer agora. Pedia perdão direto. Porque eu percebi que muitas vezes ela falava coisas e eu olhava assim e falava: meu Deus, em relação ao meu ministério, em relação à igreja, eu falava: não, ela está falando isso. Então tenha discernimento espiritual. Se Pedro andou com Jesus, foi usado pelo diabo, qualquer um está sujeito a ser também. Não quer dizer que ele está possesso, não. É porque o diabo sopra na mente de alguém, ele escuta isso e replica. Ele recebeu uma seta porque ele está frio, desanimado, e não percebeu que é o diabo, ele achou que é ele mesmo, ele achou que isso veio dele, ele tirou essas conclusões, mas não foi dele essas conclusões. E aí ele fala. E aí você deve entrar no ouvido e sair nele mesmo, não deixa entrar. Não deixe sair pelo outro, não. Entra num, sai num mesmo. Posso ouvir um amém? Porque a sua luta não é contra pessoas. Então pare de brigar com o seu cônjuge. Os filhos que brigando com os pais. Não. Todo o trabalho do diabo é trazer confusão na casa. Briga na casa, alteração de voz. Tudo aquilo que alterou o tom da voz. Brigou na família, discutiu no trabalho. E aí alguém fechou você no trânsito, você ficou nervoso e quis ir atrás dele para brigar. Isso não procede de Deus. É ciladas do diabo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata, né? Como alguns dizem. Não, você tem um sangue de Cristo. De barata você não tem mesmo, não. Você tem um sangue do Senhor. Aleluia. Maior que você tem em você. Um dos sintomas, das características de alguém cheio do Espírito é domínio próprio. Temperança. Ele governa a sua língua. Ele domina a sua língua, que é um órgão tão pequeno como o leme de um navio, mas pode mudar o curso de um navio de toneladas.
Ela é como apenas uma fagulha de um fósforo no meio de um mato, né, seco. Se você riscou ali, pode pegar fogo e trazer um estrago muito grande por causa de uma palavra maldita. A palavra maldito é isso mesmo. Diz mal. Mal, né, falada. Pra você entender melhor. Mal expressada é maldita. Percebe? Não é só de maldição, não. Falou errado, do jeito errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo quer atacar famílias. Nós estamos jejuando pela família, amém? E eu preciso pregar sobre isso. Para que quando você vai chegar amanhã, você vai perceber, opa, a forma de resolver é orando, é pedindo perdão, é abrindo o coração, é falando, me perdoa, é carregando a cruz, é andando a segunda milha. Quando estão comigo aqui? Não é culpa do seu cônjuge, não é culpa do seu patrão, não é culpa de ninguém. Porque o diabo, outra coisa que ele quer fazer, é achar um culpado. Essa é uma maneira que ele faz, inflar o nosso ego e querer achar um culpado. Não tem culpado. Quem está por trás disso não é pessoas. Quem está por trás disso é principado e potestades. Posso ouvir um amém? Lembre sempre disso. Ele quer cegar tanto os crentes que os crentes esquecem que é ele que está por trás. Não é pessoas, é ele que está por trás. Então nós vamos ir contra ele. Nós vamos orar contra, né, Satanás. Usando a espada do Espírito, que é uma armadura que nós estamos revestindo, amém? Usando a palavra de Deus e dizendo o que a palavra de Deus diz. Então você vai declarar, minha casa é salva, o meu marido é cheio do Espírito Santo, o meu marido é homem de Deus, a minha esposa é mulher de Deus, meus filhos são abençoados, os meus filhos são cheios do Espírito, o meu ministério é um ministério de unção, amém? A minha liderança é uma liderança cheia do Espírito Santo, e você vai usar a palavra para destruir, porque a espada é de ataque, aleluia! Mas é o escudo da fé que te protege contra os dardos. Qual que é o escudo da fé? Você crê o que está escrito. Você vai crer o que está escrito na palavra. Fique com o que as pessoas falaram. Presta bem atenção. Se o seu marido falou que ama você, ele ama você. Se a sua esposa falou que ama você, ela ama você. Não duvide disso. Posso ouvir um amém? Tem maridos, olha para cá, homens. Tem um probleminha. Eu sei que você ama a sua esposa, cuidando dela, cuidando da sua família, trazendo provisão. Olha para cá, homens. É para você agora. Você ama, porque você cuida, traz provisão, paga água, luz, tal. Mas todo dia, fala para a esposa que você ama ela. Fala para sua esposa, fala, eu te amo. Se você não consegue, nesse jejum você vai conseguir. Posso ouvir amém de voz de trovão? Isso, amém, aleluia. Então fala para a esposa que ela está linda, fala para ela, todo dia, fala agora se tiver oportunidade, olha aí, já põe em prática agora mesmo, aleluia, manda uma mensagem se ela não está aqui, aleluia. Posso ouvir um amém? Você não tem coragem, né? Homem de Deus fala que a esposa está linda, fala que ama. Oh Deus, tem que pregar mais sobre isso. Sobre casamento. Dr. David Martin Lloyd Jones, ele diz algo interessante. Coloca para mim, por favor. Olha o que ele diz. Dr. David Martin Lloyd Jones. 1899 a 1971, ele foi um teólogo protestante cheio do espírito avivalista. Ele diz assim: o diabo e todos estes poderes e forças subsidiários que agem sobre o seu comando e que se acham sobre a sua direção e seu domínio, têm somente um único objetivo central: destruir a obra de Deus. É isso que ele diz. Quando o diabo caiu, parte da punição que ele recebeu foi ficar confinado dentro de certos limites. O seu maior interesse é pôr em desordem a perfeita criação de Deus. Por isso, a sua tática principal sempre consiste em causar confusão
problemas e caos. Portanto, acima de tudo o mais, a sua suprema ambição é separar de Deus o homem e fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir o homem de adorar a Deus, de obedecer e de viver para a sua glória. Até a vontade de adorar, de buscar, de orar, é o diabo que quer tirar de você. Por isso não cale, adore, clame, louve a Deus em nome de Jesus. Mas o que é principados, afinal? Quando Daniel estava orando, veio um príncipe da Pérsia, lá da Grécia, para resistir ele. É o primeiro escalão. Em toda a cidade existe um príncipe. Em Itaúna existe um principado. Ele vai cair por terra. Ninguém falou amém, eu falo por você. Amém? Amém? Sabe qual é o principado de Itaúna? Depressão, tristeza, angústia, luxúria, ostentação, isolamento, falta de relacionamento. Essa cidade, o mais comum é isso. Os irmãos percebem junto comigo? Um índice de suicídio, autoextermínio, antes que eu me bloqueie aqui. O índice de autoextermínio, de depressão, angústia, tristeza, isolamento, afastamento, ostentação. A falta do vazio, ele quer vestir bem, andar com pessoas, comprar o que não consegue, ter o que não pode pagar para poder se sentir melhor. Não é assim que aqui acontece? Não estou falando mal, estou falando uma realidade. É um principado. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Principado age em esferas de cidades. Mas existe potestades. Aquele que traz fortaleza nas mentes. As potestades. Dominadores. Este terceiro nível representa aqueles demônios que atuam em níveis específicos de moralidade, em ambientes, nas famílias, nas casas. É droga, é prostituição, é alcoolismo, é vício. Isso chama dominadores. Eles querem dominar pessoas, fazer com que pessoas ficam dominadas por eles. E por último, aqueles que ficam possessos, forças espirituais do mal. Mas é maior que está em você do que o que está no mundo. Aleluia! E por último, você precisa no dia mau buscar o Senhor mais do que nunca. Amém? Fala assim, no dia mau, eu preciso buscar o Senhor mais do que nunca. Marcos 14:33 diz, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, fica comigo e vigiai. Jesus no Getsemane estava enfrentando o dia mau. Ele disse para os discípulos, a minha alma está profundamente angustiada, até a morte. Sabe aquela tristeza que parece luto? Parece que alguém morreu, uma tristeza. Nesse dia, busque a Deus e pede alguém para orar com você. Jesus disse, o próprio Senhor da glória, Ele falou, ore comigo, fica aqui comigo, ore comigo, vigie comigo. Aleluia. Busque ao Senhor no dia mau, ore no dia mau. Revistas da armadura de Deus. 2 Coríntios 10:3 diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A sua luta não é carnal. Não use as táticas carnais. Não use métodos naturais. A sua luta é com oração. A sua luta é com jejum. A sua luta é com perseverança. A sua luta é com oração e congregação. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Efésios 6:18 diz que você deve orar em todo o tempo. Ele diz nesse contexto, no dia mau. Um carvão isolado, ele se apaga. Mas quando ele está na churrasqueira, ele junta com outro e pega fogo de unção. Não afaste da igreja. Não saia da igreja. Se você saiu, volte hoje. Volte agora em nome de Jesus.
Amém, queridos? Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Você quer se salvar do dia mal? Achegue-se a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Ore pelo seu irmão. E no dia mal, pede oração. Eu desconfio de pessoas que nunca pedem oração. Não precisa. Nunca pede um conselho. Isso é um problema muito grande. Nós somos igreja. E igreja é uns aos outros. Posso ouvir um amém? Você não está sozinho. Clame ao Senhor. Nós estamos aqui com você. Nós somos uma família. A família cuida. A família protege. A família ama. A família perdoa. A família restaura. Aleluia.